A mensagem de hoje, ela tem por título: Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Isso causa no meu coração, no seu coração, um alívio muito grande. Por que eu digo isso? Porque a maioria de nós vive frustrado por não conseguir agradar ao outro e nem tampouco agradar a si mesmo. Muitos que estamos aqui, nós ficamos tristes porque a gente não consegue atingir a expectativa do outro em 100% e nem mesmo a nossa expectativa. E a gente passa a viver uma vida com interrogações, dizendo: eu não consigo ser perfeito. Talvez tudo que você queria era levar uma vida onde os seus erros não te causariam dor e nem tampouco acusação. Onde você pudesse olhar a tua história, o teu passado e dizer: eu vivi sem cometer erros. Talvez alguns pensam desta forma, mas eu vou dizer para você: todo ser humano erra. Ninguém é perfeito. Às vezes você faz de tudo para fazer o certo, o justo, e apesar de acertar 90%, você acaba sofrendo com julgamentos por causa de 10% de erro, por causa da fragilidade e até mesmo falta de habilidade. Ninguém gosta de ser exposto por causa de erro. Ninguém gosta de ser exposto por causa de defeito. Só que você precisa entender que você tem acertos e erros. Normalmente Deus coloca alguém do seu lado. E quando você é falho numa área, essa pessoa é muito boa para sofrer. Porque os teus erros, com certeza, são os acertos de quem está perto de você. A gente descobre muito isso no casamento. Porque no casamento a gente foi chamado para se relacionar com pessoas diferentes de nós. E às vezes a gente não consegue entender isso. Às vezes a gente não consegue, trazer para a nossa consciência que a pessoa que casou conosco é diferente da gente. Mas Deus permitiu que ela estivesse ali para suprir uma falha que a gente tem. Eu não estou falando isso para você acusar o outro do erro dele. Né? Que nessa hora, normalmente, às vezes faz assim, ó, tá vendo? Não, é nesse momento para você se alegrar e olhar para a sua esposa, olhar para o teu marido e dizer para ela: Deus me deu você, para a gente andar em unidade. Os meus erros, eu tenho certeza que Deus escreveu, vai ser um ponto forte. E é tão gostoso quando a gente entende isso. A sua fragilidade, ela pode ser a fortaleza de outras pessoas. Só que às vezes aquilo que você é forte, eu tenho certeza que vai servir para tratar a fraqueza do outro. Deus não te faria tão forte. Eu quero ler com você um texto. Eu quero ver na NVT, por favor. 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Coríntios 12, de 1 a 10. O apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja em Corinto. Ele está falando acerca da experiência dele. O próprio texto ele é muito claro, já é uma pregação. Mas eu quero compartilhar com você. É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho. Mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões, revelações que eu recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem,
Eu teria razão de me orgulhar. Ele está falando dele mesmo, tá? Mas não farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo. Você estaria dizendo a verdade, mas não faria. Pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Olha que coisa linda, gente. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. 10. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Deus, eu agradeço, porque a experiência que Paulo teve no Senhor tem dado a nós o poder de nos vermos na mesma situação e de entender, na revelação do Teu Espírito Santo, pela palavra, que o Senhor não está atrás de pessoas perfeitas, porque perfeito é só Cristo. O Senhor está atrás de pessoas que precisam e que querem, desejam ser aperfeiçoadas pelo Teu Espírito Santo. Então fala conosco nesta hora, de um jeito muito especial. Em nome de Jesus, amém e amém. Sabe, após escrever as suas cartas à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo ele prepara esse fechamento surpreendente. Depois que Paulo escreve esse texto, essas 2 epístolas, à igreja de Corinto, no finalzinho da última, ele entrega essa riqueza de um jeito surpreendente, dizendo à igreja que ele teria muitos motivos para se gloriar ou se vangloriar. Mas ao invés disso, ele decide expor a sua fraqueza, para assim enaltecer o nome do Senhor. Sabe, eu digo isso, e eu falo para quem caminha bem mais perto, as mensagens que eu prego porque eu fiz elas. E Deus me dá oportunidade de, antes de pregar, passar por algumas coisas que geram as mensagens. Na minha vida, eu já tive crises acerca de imperfeições, de olhar para a minha vida e de querer me projetar de um jeito bem diferente daquilo que eu sou. E fala, Deus, por que o Senhor não me fez desse jeito? Com essas qualidades, com esses atributos, por que o Senhor me fez assim? E o Senhor vem gerado nesse tempo no meu coração sobre esse texto, dizendo, se você fosse perfeito, você ia para a cruz, não Jesus. E porque você é imperfeito, ele decidiu subir naquela cruz do seu. Sabe? E eu me alegro, eu entendo quando Paulo diz que eu me alegro nas minhas fraquezas. Porque são nas minhas fraquezas que o poder de Deus. De repente eu falo isso para você, o pessoal que está fazendo o estudo de célula já está doido de pensa aí. Eu mando a cópia do esboço para ele da minha pregação, eles vão acompanhando e fazendo algumas análises aí, mas a gente volta. Mas para você entender como que o poder de Deus opera na minha e na sua fraqueza. Quem tem filho pequeno aqui? Me diz se em algum momento você já não falou para o seu filho, pega lá no armário
aquela panela na prateleira, e o seu pequenininho foi lá e tá. Em algum momento você foi lá e pegou para ele, para ela. Foi ou não foi? Mas alguma vez você já fez assim? Pegou pela cintura, levantou, deixou ela pegar, ele pegar e desceu. Alguém já fez isso? Ela alcançava? Aqui o pai. O pai fez com que ela acessasse lugares que ela ainda não tinha estrutura para tocar, para alcançar. Não foi na força dela, foi na força do pai. Sabe, ou na força da mãe. Eu digo isso porque tem coisas que você olha e fala, Deus, eu não tenho forças, eu não sou capaz. E o Senhor, é por isso que eu estou me revelando a você, para que você entenda que você não depende da tua força, você depende de mim, do meu cuidado, da minha mão sobre a tua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Sabe, apesar de todas as suas experiências de milagres, livramentos, curas, esse bloco de mensagem que nós lemos, Paulo diz que ele tinha uma deficiência. Alguns teólogos dizem que esse espinho na carne era acerca da cegueira que Paulo estava sendo acometido nesse tempo. Outros dizem que era por causa das acusações que ele tinha na mente, por ter participado, antes de conhecer a Cristo e receber a Cristo como Senhor e Salvador, da morte de alguns cristãos. Mas eu quero dizer para você que ele tinha uma enfermidade na sua carne. Se não era no corpo, era na alma. E pensa só, o apóstolo Paulo, Deus usava a vida dele para curar muita gente. Em algumas ocasiões na Bíblia, Paulo não podia estar presente, e um dia ele já teve a ousadia de dizer, leva o meu lenço e toca nessa pessoa que recebeu. Essa pessoa foi brava. Gente, um homem com tamanha unção, com tamanho poder, certamente ele descansava o coração em Deus. Agora pensa só, talvez se você vivesse na mesma condição de Paulo, possivelmente alguns de nós se frustrariam, porque a gente pensaria, que homem ou mulher de Deus que eu sou, usado para fazer grandes coisas, para curar tanta gente, mas não consigo curar a mim mesmo. Que homem eu sou, que eu tenho tanta palavra para abençoar tanta gente, mas eu olho para as minhas crises, eu não consigo encontrar uma palavra para levantar meu coração. Talvez essa seja a crise de alguns aqui. As pessoas olham para você e veem você um ponto forte, um lugar para se refugiar, e as pessoas ligam para você e falam, fulano, Paulo, Cláudia, Flávio, Marcela, Tiago, Júlio, ei, estou precisando de ajuda. Estou ligando para você porque eu sei que Deus sempre usa a tua vida para falar alguma coisa para alguém. Me dá uma palavra. E naquela hora Deus usa você e dá uma palavra para essa pessoa. Como você foi usado. Eu estou dizendo isso para você porque isso já aconteceu comigo. Já teve dias que eu preguei e o altar estava cheio de gente entregando a sua vida para Jesus. E a mensagem que eu preguei foi, seja forte. E foi tremendo nesse dia. E quando eu chego lá embaixo, eu recebo a notícia, sua mãe está sendo internada agora no CTI. Ele dizia, quem tem uma palavra para mim? Porque eu não tenho nessa hora. Sabe, que homem ou mulher de Deus não ficaria frustrado de ver Deus fazendo através da sua vida, na vida do outro. E às vezes você não viver completamente o que você queria viver. Sabe, eu não sei exatamente qual é a sua limitação, o que te açoita, não sei exatamente se há no teu coração alguma coisa que te prende nesse sentido, nesse aspecto. Mas eu sei o porquê um grande homem de Deus, eu sei o que esse homem, grande homem de Deus que pregava adoecido. Talvez você está aí dizendo, pastor, eu vou entregar a minha liderança de célula porque eu não estou bem. Pastor, eu vou deixar minhas funções na igreja, no ministério, porque eu não estou legal.
Eu queria que você pedisse para Deus te dar uma oportunidade, um sonho, para sentar com Paulo e dizer para ele por que você quer abandonar. O apóstolo Paulo, um homem que pregava adoecido, dizia assim: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder. Então, a partir daí, eu comecei a descobrir se o meu Cristo venceu, mas também sofreu. O apóstolo Paulo, que eu tanto admiro, também venceu, mas também sofreu. Em meu coração, o Espírito Santo começou a construir algo incrível. E eu oro ao Senhor para que Ele construa isso na tua vida hoje aí também. Dizendo que o mesmo Espírito que habitava em Cristo Jesus era o mesmo Espírito que habitava a vida de Paulo. E esse mesmo Espírito habita o coração da igreja do Senhor. Meu querido, eu estou dizendo que o mesmo Espírito que operou na vida de Paulo é o mesmo que está sobre a tua vida, é o mesmo que está no teu coração. E se esse Espírito ajudou esses homens até o final, ele vai cumprir esse propósito na sua vida até o final. Você crê nessa palavra? Aplauda o nome do Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela presença do Espírito Santo em sua vida. E por falar na presença do Espírito Santo, nas conversas que eu tive com meu paizinho, ele está na glória. Já prestei ele dizia que ainda tinha sonho. Ele tem 90 anos. Fazer um culto dessa criança. Eu perguntei para ele, mas agradecer o que, pai? Ele queria fazer um culto agradecendo a Deus. Eu teria enviado o Espírito Santo para Deus. Agradecer a Deus, porque a gente tem o Espírito Santo hoje no meio da igreja. Esse mês eu estava pensando nisso. E a gente faz o culto de Natal. O Natal é de volta, e agora passa. Um verde vai estar maravilhoso. Mas eu falei, mas e Pentecostes? É quando o Espírito Santo veio. É o que eu esse você tem na vida da tua vida. Esse lá, o Rondão, chamando ele com Luiz. Lembra? Ele fala o que ele lembra. Então, vem que eu posso. Ele, eu fui. Vai ser um curso tremendo assim, tem que achar aquela expectativa. Absurdo. Se você não está entendendo, depois você pergunta para alguém que estava aqui nos cursos que esse homem de Deus escreveu, ele vai contar alguns relatos para você. Bem, o mesmo Espírito que habitava a vida de Jesus, que habitou na vida de Paulo, é o mesmo que habita na vida da igreja. E se ele foi fiel a esses homens, conduzindo até o final do propósito, ele também é fiel à vida da igreja, conduzindo e te levando ao fim do seu propósito. Tudo isso que está acontecendo. Hoje eu olho para o que a gente está vivendo, uma igreja linda dessa, lotada. Tantas pessoas se rendendo no altar, pessoas vindo a cada dia mais, crescendo, avançando. Daqui a pouco a gente vai transbordar para os bairros vizinhos. Posso ouvir um amém? Eu estou orando pelas extremidades da cidade. Lógico, tem que transbordar as extremidades. Olha, Deus vai entregar para a cidade. Para ver se entregar para ele. Posso ouvir um amém? Sabe, mas quando eu olho tudo isso, algumas pessoas procuram e dizem: o que você está fazendo para crescer? O que você está fazendo para a sua igreja avançar? Eu falo: cara, eu só amo a Deus. Amo pessoas.
o segredo. É a presença de Deus lá. Sabe, tudo que está acontecendo não é porque eu sou estudado, nem porque eu sou altamente consagrado, mas tudo isso está acontecendo porque o mérito nunca é meu, nunca é teu. A tua célula está crescendo, não é porque o mérito é seu, é porque Deus é bom. Ele habita na sua casa, ele habita nesse lugar, ele tem usado a sua vida. Sabe, apesar das nossas fraquezas, a presença de Deus tem o poder de me tornar mais forte do que as minhas próprias. O poder de Deus agindo em você tem o poder de ir além daquilo que você quer. Eu quero falar rapidamente sobre 4 coisas, Cristo. A primeira delas está no versículo 7. O Deus que está tratando em sua carne fortalecerá o teu espírito. Repete comigo, Deus que está tratando em minha carne fortalecerá o meu espírito. Coloca lá para mim no versículo 7 deste capítulo que nós lemos, 2 Coríntios 12, o verso 7. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu não me tornasse arrogante, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Você percebe que Deus ele olha para Paulo, ele escreve a vida de Paulo, e ele entende que Paulo seria uma arma, uma potência. Você está do lado de alguém que tem chamado de Você está tendo o privilégio de estar sentado do lado de alguém que Deus escreveu uma história poderosa. E eu não estou falando isso para você menosprezar você, mas é para colocar um espinho na tua carne. Porque nós imaginamos que Deus tem algo absurdo, tremendo na minha vida, e muitas vezes, para a gente achar que Deus está nos usando, eu preciso que o outro caia. Tem gente que acha isso, que Deus só vai te usar e te levantar se você impedir o outro de crescer. Tem gente que só é feliz quando o outro chora. Tem gente que só se acha rico quando encontra alguém mais miserável do que eles. Eu vou dizer para você que Deus tem um projeto lindo na vida da pessoa que está do seu lado. Para que você possa olhar para ela e dizer: o teu chamado não me assusta. Sabe, o teu chamado não é do lado da sua esposa, é do lado do seu marido, é do lado do seu filho. Então você não conhece, às vezes na vida não tem tanto sentido. Mas se você sabe da sua esposa, do seu marido, do seu filho, olha para ele e diga isso para ele. O teu chamado não me assusta. É por Deus, ou ao ver Deus. Sabe, Paulo recebe um espinho na carne, não era para ele ficar orgulhoso. O pregador americano, famoso agora, morreu agora, esse aqui é o presidente dos Estados Unidos. Oi? Billy Graham, ele tinha uma pessoa que aceitava ele por tempo. Quando ele descia do púlpito, muita gente chorando, sendo visitada. Quando ele descia do púlpito, uma pessoa acompanhava ele dizendo: às vezes você canta, às vezes você toca, às vezes você prega, e você sempre diz para alguém: e aí, como é que eu fui? Gente, pergunta para Deus como é que você foi. Você pergunta para o homem, pergunta para Deus. Porque Deus do céu tem os melhores dons, os melhores tesouros, os melhores coisas. Toda a sabedoria está do céu. Quando a gente procura assim, muitas vezes nós necessitamos de aceitação. Nunca fui aceito disso, Jesus. Ele já me aceitou.
eu entendo que eu preciso olhar para a minha vida e não permitir que o meu talento, o meu chamado me deixe orgulhoso. Eu preciso ser obediente. Segunda coisa que eu quero falar com você. No verso 8. Coloca no verso 8. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que me removesse. Em outras versões, o afastasse de mim. Afastasse de mim. Que tirar. Paulo pediu 3 vezes ao Senhor para ser tirado. Aí o Senhor diz: minha graça, a minha graça. Quando eu digo ser curado, porque se o filho na carne de Paulo, por a cegueira, era uma coisa física. Mas se fosse uma acusação, ter participado da morte do santo, era uma cegueira, era uma doença. Em Paulo havia necessidade de ser curado. E o que eu quero compartilhar com você com isso? Eu queria que você prestasse muita atenção, pegasse isso para você. Existem pedidos em oração que Deus não atende. Mas a resposta de Deus vai mudar. Tem coisas que você está pedindo para Deus e você não entendeu que Deus já disse não. Só que não de Deus é para te ensinar a orar de um jeito. Deus não quer que você pare de orar. Deus quer que você aprenda a orar. E muitos de nós não sabem orar como convém. Muitos de nós não sabemos falar com Deus como convém. Você quer ver uma coisa, uma prova simples? Existem orações que você faz para Deus, dizendo: Deus, prepara isso, aquela pessoa assim, naquele lugar, e faz assim, desse jeito, para que essa coisa aconteça. Por acaso o barro consegue dar ordem para o oleiro? Que arrogância o ser humano querer dizer para Deus o que fazer. É uma verdade. Me diz se em algum momento da sua vida você já não orou dessa maneira. Deus, faz aquela pessoa se arrepender e vir aqui e mudar a história dela. Parece que a gente está dando ordens para Deus. Deus! Pega aquela vassoura de fundo. Imagina Deus no centro, no trono dele com o cetro na mão, olhando para a vassoura. O cetro, a vassoura. Sabe, tem oração que Deus vai dizer não para você. Mas não é porque Ele quer que você pare de orar, não. Ele quer mudar o teu jeito de orar. Sim, amigo. Ele diz para Deus: olha, Deus, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele não diz: Deus, eu não quero esse cálice. Ele diz: se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele continua dizendo: contudo, seja feita. Eu oro. Eu acho interessante, lindo, quando eu vejo a igreja se levantando de madrugada para orar. Eu recebo muitas mensagens dizendo: olha, estou orando por você, pastor. Estou orando pela sua vida. Eu recebo as mensagens, eu falo: cara, que gostoso. É um povo que eu não consigo mandar orar. Eu já vejo em tantos lugares, a gente tem que um pastor que mandar a igreja orar. Mas é uma igreja que decidiu se levantar para orar. Mas eu quero fazer um outro desafio para você. Porque muitas das nossas orações, a gente se levanta de madrugada com uma lista de pedidos pronta para entregar para Deus, para que Ele realize. E você fala, e após falar, você agradece, levanta e vai dormir. Eu oro para que você levante, mas são 3h15, Senhor. Eu vou levantar, não sei porque eu falei 3h15, mas você sabe. São 3h15, Senhor. Eu levantei agora para falar contigo. Aliás, a minha oração será muito simples. Você vai se dobrar e vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo está pronto para ouvir. Você vai falar
Dizer, Deus, eu quero presença. Eu quero tua presença. Qual foi a última vez que você, nas suas orações, disse para Deus, o Senhor é suficiente para mim? Eu acordei só para ti. Alguém já fez isso? Se você ainda não fez isso, faz hoje. Levanta de noite e fala, Senhor, eu só vim te ouvir hoje. Fica quietinho. E você vai ver o Espírito Santo falando do coração de um jeito tão profundo. Sabe, que Deus não está atendendo a tua oração. É porque Ele quer que você ore de um jeito diferente. Terceira coisa. Mas Ele me disse, minha graça é tudo que você precisa. Repete comigo, a graça do Senhor. Você não tem. Tentando convencer Deus a te dar. Mas jejum também é gratidão. Sabia disso? E eu quero te convidar a jejuar por coisas que você já tem, mesmo sem merecer. E eu estou falando da graça. A graça é bastante. Deus, cura a minha vida, tira esse espinho da minha carne. A minha graça é tudo que basta para você. Eu não vou tirar, mas eu vou te ajudar a suportar. Eu vou te levantar. Você não vai morrer ou parar por causa deste espinho. Por mais que isso te torne fraco, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meu querido, aprenda a confiar em Deus na hora da fraqueza, porque quando você está forte, você não tem milagre para contar. Você tem feitos que você fez. Existem pessoas que contam a história da sua vida. Deus não te chamou para lembrar de histórias, mas te chamou para compartilhar testemunhos. O teu passado não é uma história, o teu passado é um testemunho. Porque se for uma história, você viveu sem Deus. Agora, se for testemunho, você vai dar toda a honra e toda a glória a Ele. Meninas, vocês estão saindo daqui com uma experiência absurda. Mas vai ter gente lá fora que vai ver a tua vida e vai dizer, foi só um final de semana. Foi só emoção. Ou você vai ouvir pessoas, ou você vai ouvir o Espírito Santo que habita na tua vida, dizendo para você, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o que o mundo está dizendo, mas o que o céu já disse ao coração de vocês. Quando disserem do passado de vocês, você vai dizer o quê? É passado. Eu fui. Mas você precisa conhecer o que Deus decidiu fazer na minha vida. O que Deus decidiu mudar na minha vida. A graça do Senhor é quem faz essas coisas. E ela é o bastante. E a última coisa que eu quero compartilhar com você hoje, está no versículo 10. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições, e sofro por Cristo. Deixa aí. Quais são os açoites, as fraquezas, as aflições? Quais são as privações, os insultos que Paulo aceita com prazer? São aqueles que ele sofre por causa de... Por causa de quem? Pastor, só porque eu estou indo na igreja agora estão falando mal de mim. Ai, pastor, o pessoal falou que eu estou chato agora, que eu não me assento mais na mesa de bar, que eu fiquei quadrado. Tem um negócio que é redondo, o pessoal toma, né? Mas quadrado é bom que chuta e não rola.
ali firme. Sabe o que me alegra? É porque eu não preciso agradar a homens. Só preciso agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, a presença do Senhor constrange os homens. Então, as aflições que você passa, as mentiras que falam a teu respeito, os açoites que você leva. A história conta, tem uma história acerca de um grande pregador chamado John Wesley, um reformador do século XVII. Esse homem pregava em 3 cidades por dia. Ele andava a cavalo diariamente pregando o evangelho. E há relatos que em cada cidade que ele parava, quando ele começava a pregar, tacavam pedras, paus, açoitavam ele, expulsavam da cidade por causa da mensagem do evangelho que ele pregava. E no diário de Wesley tem um tempo onde ele diz que por um momento ele achou que Deus havia se entristecido com ele. Porque teve um dia que ele saiu para pregar e ninguém o açoitou, e ninguém o apedrejou. E ele decidiu parar no meio de uma floresta para orar e falar com Deus, dizendo: Deus, aonde que eu estou errando? O Senhor se entristeceu comigo? Por acaso eu me desviei, deixei de pregar, deixei de falar corretamente? E naquele momento aparece no meio do mato uma pessoa que não gostava dele e taca ali uma pedra nele. Ele levanta e fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor continua fazendo as mesmas coisas na minha vida, e Ele segue a sua caminhada. Queridos, estão reclamando de você porque você é cristão, estão falando mal de você, estão falando mal da sua igreja, estão falando mal do seu Cristo. Meu amigo, Jesus não precisa de defesa. Ele é o próprio advogado, ele é o próprio juiz. Mas ele não é. Você do seu lado. Para de se defender. Deixa Deus defender você. Confia no Senhor. Sabe, nesse versículo 10, o que eu quero compartilhar contigo é que a fragilidade humana não significa fraqueza de espírito. Fragilidade humana não significa fraqueza de espírito. Quando Jesus sobe o Getsemane, a carne dele gritava, porque a carne estava fraca, mas o espírito estava. Vai ter momentos que a sua carne vai fraquejar. Vai ter momentos que o seu coração vai tremer, vai bater forte. Vai ter momentos que as suas pernas vão mancar. Vai ter momentos que o teu corpo adoecido não vai querer nem levantar da cama. Recebi um vídeo essa semana, eu não lembro quem mandou para mim, mas que eu enviei. De um pastor que levou para altar um rapaz que ele era surdo e mudo. Então ele falava, a pessoa interpretava para ele, disse o nome do rapaz, então esse rapaz está aqui, ele é surdo e mudo, as pessoas interpretam para ele o que eu estou dizendo, mas dizer para vocês que esse nosso irmão, ele foi para o hospital agora e ele descobriu uma doença degenerativa nos olhos e que começou já a comprometer toda a sua visão periférica. Ele só tem visão frontal, visão focada, ele não enxerga nas laterais. E ele fez uma cirurgia, e essa cirurgia tem grande chance de dar errado. E se esse homem, ele perde a visão, ele perde toda a comunicação com as pessoas. Ele falou que o dia que ele descobriu essa enfermidade, ele decidiu tirar a vida dele, ele não era cristão na época. Mas aí ele estava andando para tirar a própria vida quando ele se deparou com a igreja. E ele entrou numa igreja. Ele falaram através de sinais para ele acerca de Jesus. E ele entregou a vida dele para Jesus. Ele decidiu caminhar. Esse pastor falou para as pessoas o seguinte: quando você olha a condição desse homem, você vai dizer que ele tem tudo para andar triste. Mas enquanto a pessoa interpretava, ele estava com um sorriso aqui. Esses dias eu perguntei para ele: como você está? Como é que está a audição? Ele: a audição está ruim. Como é que está a fala? Aí ele: está ruim.
Como é que está a visão? Ele, mais ou menos. E o espírito? O espírito está forte. O espírito está forte. Sabe, quando eu vi esse vídeo, eu comecei a chorar, porque às vezes eu me deparo com pessoas que começam a olhar para a própria vida e tem tudo na vida. Não tem o espírito fortificado, porque não deixou o Senhor entrar, habitar no teu coração de verdade e fortalecer a tua vida. A gente precisa entender que a nossa fraqueza humana, a nossa fragilidade humana não significa fraqueza de espírito. Você pode não ter o dinheiro suficiente que você queria ter, nem tampouco a saúde suficiente que você queria ter, mas se você tem Deus na sua vida, você tem certeza que nada vai te separar do amor dele, nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem aquilo que virá, nem alturas, nem profundidade, nada te separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Sabe, na mensagem de hoje, eu comecei de um jeito comum, dizendo que a gente não é perfeito. E apesar de não ser perfeito, não quer dizer que Cristo não está te aperfeiçoando. É tão lindo ver as histórias aqui na igreja. Eu compartilhava com o Sandro hoje. A gente vê Deus fazendo na vida das pessoas. A gente vê Deus ajustando a vida das pessoas, sarando a vida das pessoas. Gente, isso é lindo demais. Ver Deus tratando a vida das pessoas. Sabe, toda fraqueza e debilidade carnal a cada dia tem sido trocada em nós pelo dunamis, pelo Espírito Santo, pelo mover do Espírito Santo. Toda fraqueza que vocês tinham quando chegaram aqui foi trocada pelo Espírito Santo, pela capacitação, pelo impulso do Espírito Santo. Então eu devo dizer para você que eu não devo dizer para você que a falta de conversão é a minha fraqueza. Tem gente que diz assim, ó, não, pastor, aqui eu bebi. Não, pastor, eu adulterei, sabe? É porque eu sou fraco. Não. Isso não é fraqueza. Isso é desobediência consciente diante de um Deus que deseja te aperfeiçoar. Conhecer o amor de Deus. E ainda assim, decidir pecar dessa forma não é fraqueza. Que isso, pastor? Não, não é. Sabe, todo pecado gera morte, mas a obediência gera vida. Consciente disso, decidir pecar é optar pela morte. Pela vida. Então dizer para você que a falta de conversão é fraqueza, não, não é. Nós estamos sujeitos ao pecado, mas não somos obrigados a pecar. É uma escolha. Sabe, ninguém é perfeito. Só que as nossas lacunas e imperfeições devem ser tomadas pela graça divina. Esse elemento aqui é um vaso. Na Bíblia, em Jeremias, se não me engano, 18, conta a história do vaso nas mãos dele. O vaso que se estraga não era um vaso pronto. Ele não estava... Ele estava num processo de molde. E ele se deforma na mão. E o oleiro diz, não, continua investindo na sua vida. Eu continuo acreditando na sua vida. Eu continuo moldando a sua vida. Mas depois que o vaso ele é formado, ele vai para a secagem, e não só secagem, ele vai para um momento onde ele é colocado numa estufa e aquecido a altas temperaturas para que aquele barro fique compacto. Estou falando do Espírito Santo, que te aquece pelo jeito, você quer compacto, coeso, forte, firme. Só que a técnica que a gente tem de construir vaso hoje, ela é muito falha. As pessoas constroem para quebrar, para você comprar de novo. É ou não é? Mas naquela época, a técnica era feita para durar. E hoje, se você vai nos registros arqueológicos, você vê alguns vasos inteiros daquela época, que não se quebraram. São duros. O problema é quando um vaso desse, daquela época, quebrava,
ele não podia ser feito vaso de novo. Ele era descartado no vale dos Caos. Era um lugar onde os vasos foram quebrados e não poderiam ser reutilizados. Estou falando no tempo da lei, né? Há uma técnica oriental. Quando um vaso se quebra, eles decidem juntar os cacos e colar esses cacos com esse elemento amarelo que está ali. Alguém tem noção de que elemento é esse? É o quê? Ouro. Com fio de ouro. E eles pegam esses cacos e colam e moldam um vaso de novo com fio de ouro. Eu te pergunto, um vaso inteiro de barro tem mais ou menos valor de um vaso que foi reconfigurado e colado com fio de ouro? Qual dos dois tem mais valor? Certamente, por causa do ouro, o vaso fica mais valioso. Essa técnica foi desenvolvida para cá. Eu digo para você que lá atrás, quando você era quebrado e descartado, Jesus olhou para você e decidiu juntar os teus cacos e colar com o sangue dele. E dizer para você que o valor da tua restauração ainda é mais precioso do que o primeiro estágio. E dizer para você que você hoje se tornou valioso, não por causa da tua essência de Adão, mas porque o novo Adão, Cristo Jesus, derramou o sangue dele para poder juntar a tua vida e fazer ela preciosa. Meu querido, ninguém é perfeito. Só que eu quero dizer para você que a cada dia o sangue de Cristo, o Espírito Santo tem nos fortalecido, nos aperfeiçoado. Algumas coisas são arrancadas da sua vida com fruto de oração, só que outras são colocadas na sua vida e é fruto de dependência de Deus. É difícil de entender, mas quem eu sou para questionar? Eu só preciso confiar que Deus está fazendo o melhor e não fugir do cuidado.